Universo Feminino volta e o assunto hoje é economia de energia, uso consciente da energia que a gente tem antes que ela acabe. Mário, me diz, como é que eu posso fazer, como é que funciona, antes da gente dar as dicas, né, da economia doméstica e tudo, como é que funciona a relação indústria, residencial, o industrial e o residencial em energia, essa consciência do consumo de energia nos dois ambientes? Assim, o ambiente industrial, na verdade, ele vamos dizer assim, ele é um eletrointensivo. Ele usa muito mais energia elétrica do que um ambiente residencial, doméstico. Ele tem um peso, vamos dizer, se você considerar toda a energia que se usa no Brasil, que a gente chama de matriz energética, né, o consumo total do Brasil, o peso maior são das indústrias. Então, por esse motivo e por elas, vamos dizer assim, terem um dispêndio financeiro muito maior em relação à energia do que, vamos dizer assim, as casas individualmente, a indústria ela dá muito mais importância a esse assunto do que as pessoas de uma forma geral, certo? Atividades, por exemplo, como esse movimento de consciência em relação ao uso da energia, para a indústria isso já é uma coisa que não é tão nova. Isso acho que vem desde 80, depois da crise do petróleo, 80, 81 mais ou menos, as indústrias começaram a fazer trabalhos específicos com relação a isso e se intensificou mais em 90, né? Depois, por causa da questão do governo militar, essas coisas, então eles começaram a intensificar esse uso em 90 e virou frequente mesmo. As indústrias assim, viram que era um caminho sem volta a partir de 2001, quando teve aquele racionamento de energia, que faltou, todo mundo teve que racionar mesmo, parou, foi uma campanha para todo mundo, inclusive residencial, trocar a lâmpada fluorescente, lâmpada incandescente por lâmpada fluorescente, compacta, que popularizou inclusive aquelas lâmpadas, né? Mas a indústria ela tem essa dianteira, vamos chamar assim, existe essa defasagem no tempo em relação à indústria e ao consumo residencial, consumidor residencial, vamos dizer assim, nesse trabalho na linha da gestão energética. Até porque, vamos dizer assim, em termos de fazer alguma coisa, infelizmente o ser humano ele é motivado pela pressão. Pela pressão, né? Ele tem que ter algum motivo para tomar uma iniciativa de realizar alguma coisa. No caso das indústrias, como o peso financeiro desse insumo é muito alto, certo? Mas é muito alto mesmo. Elas se sentem pressionadas a fazer esse tipo de trabalho, entendeu? Então é um tipo de trabalho que, vamos dizer assim, tem inicialmente uma motivação financeira, mas que depois, quando ela começa a ser feito, ela vamos dizer assim, essa motivação ela se amplia. E é um processo educativo. Não tenho dúvida. Agora, aquela coisa assim, o ser humano, eu enquanto funcionário de uma empresa, se eu vivo essa educação, né, essa conscientização do consumo de energia, não seria natural que eu levasse essa prática para dentro da casa? Olha, normalmente ocorre isso. Assim, o que a gente tem observado em empresas, em indústrias por onde a gente anda, é que as pessoas, quando elas entendem isso aí, a importância disso, elas levam para dentro de casa. Elas começam a tomar dentro da sua casa algumas medidas, algumas atitudes que refletem esse despertar, vamos dizer assim, certo? Inclusive, por onde eu ando, as pessoas às vezes perguntam sobre isso, como é que eu devo usar isso, como é que eu devo usar aquilo, justamente para, vamos dizer assim, aplicar aquilo que ela está vendo no ambiente de trabalho dela dentro de casa. A gente tem observado isso. Nós temos feito, Mário tem sido consultor da Fundação e realmente a gente tem visto esse trabalho dar frutos, né? A economia, enfim, a conscientização. E a gente, eu sou testemunha dessa prática, porque muitas coisas que a gente tem vivido enquanto trabalho, a gente tem levado para casa. Mas eu sei que quem está nos assistindo tem essas curiosidades. Por exemplo, eu sei que a gente vê na mídia a questão do stand-by de um aparelho eletrônico, do uso de determinados eletrodomésticos em horários. Quanto à relação horário de pico, porque na indústria a gente tem um horário de pico, eu queria que você falasse sobre isso e isso sendo levado para casa. O horário de pico, né, que você se referiu, é o seguinte: na indústria e para comércio, grandes consumidores, maiores consumidores, eles pagam energia, a energia que eles consomem, ela é remunerada para a companhia de energia em função do horário de consumo.
Então existe um horário do dia que a gente chama de horário de ponta ou horário de pico, que abrange aqui no Nordeste de 5h30 às 8h30 da noite, que são 3 horas por dia, de segunda a sexta, sábado e domingo não entra nesse horário, e que essa energia ela custa mais cara para esses clientes, certo? Ela é da ordem de 10 vezes mais cara, certo? De 7 a 10 vezes é muito grande. Então você paga por essas 3 horas de uso o que você paga nas outras 21 horas do dia. Então realmente a indústria e o grande comércio, eles hoje se preocupam com isso de forma a praticamente desligar todas as instalações, certo? Nesse horário. Agora, dependendo da atividade que ele exerça, ele não pode fazer isso. O shopping já, não, no caso, não pode de jeito nenhum. Então, o que é que eles precisam fazer? Realmente, eles precisam de uma pessoa que entenda do assunto, né? E que oriente como é que vai fazer isso. Porque, na verdade, você não pode, vamos dizer assim, atrapalhar a operação da empresa, e você tem que garantir que ela continue funcionando sem que as pessoas notem que aquilo está sendo feito, mas que aquilo está trazendo resultado. Essa, vamos dizer assim, é a parte, vamos dizer assim, difícil do trabalho, mas que existe técnica para fazer esse tipo de coisa, certo? Que é o trabalho que a gente faz. Então, isso é possível fazer hoje dentro de uma empresa. No caso das residências, certo? Quando você paga a sua conta de luz lá, você vê uma tarifa única. Aquela tarifa, ela é muito mais cara do que uma indústria paga, certo? Porque embutido naquilo ali, apesar do cliente residencial ele não ver esse horário de ponta porque não aparece na conta dele, mas ele paga isso em tarifa. Esse custo que a companhia distribuidora tem, certo? E que ela repassa, obviamente, para os clientes, para os consumidores, ele está embutido no preço da tarifa. Mas esse horário ele também é válido para casa, para a residência. O horário das 5h30 às 8h30, mesmo estando embutido esse valor na taxa fixa, mas ele está lá. Então eu entendo que se eu saio do meu trabalho, e aí entra a nossa realidade, né? De muitas mulheres hoje como eu que trabalham até o horário normal, comercial, enfim, e que chegam em casa e vão colocar uma roupa na máquina para lavar. Então, nesse horário seria ideal que a gente não estivesse utilizando desses... Isso vai refletir no final da minha conta mensal. Isso vai refletir da seguinte forma, por exemplo, para explicar para você entender como é que funciona. Quando a concessionária faz o cálculo para calcular o preço das tarifas, certo? Ela faz essa distribuição ao longo do tempo, do horário, de todas essas cargas, essas pessoas que estão consumindo energia. E esse horário de 5h30 às 8h30 é o horário que eles verificam que há o maior consumo e que onde a rede elétrica está mais carregada, sobrecarregada. Então, para, vamos dizer assim, amenizar o sistema deles, eles criaram como se fosse uma punição, entre aspas, certo? Ou vamos dizer assim, uma sobretaxa, que é justamente para fazer com que as pessoas não consumam naquele horário. E essa sobretaxa é financeira, é em função do consumo. É por isso que existe esse horário diferenciado, certo? De ponta, que a gente chama, que é onde as pessoas estão ligando as máquinas, estão ligando as luzes, etc. Então, naquele horário, tá certo? Para quê? Para aliviar o sistema elétrico, certo? Essa tarifa sazonal que chama, né? Essa tarifa diferenciada, ela foi criada justamente com esse objetivo, de fazer esse alívio. Ou seja, a pessoa que quer consumir, na pessoa comercial e industrial que quer consumir, ela pode consumir, mas ela é penalizada por isso. Só que isso, vamos dizer assim, é distribuído para todos. Só que o cliente residencial, ele não percebe, porque na conta dele isso não aparece. Agora, se for um movimento que ganhe corpo, que as pessoas comecem a fazer isso, certo? Obviamente que isso vai desafogando o sistema e isso vai obrigando, certo? Vai forçando, vai fomentando com que as distribuidoras, quando passam pelo processo de reavaliação tarifária, que isso anualmente, certo? Elas não consigam mais fazer esse repasse. E com isso as tarifas vão aumentar num percentual menor. Entendi.